A paz do Senhor Jesus. Irmãos, estão me ouvindo? Será que podemos iniciar? Eu vou aguardar um pouquinho para saber se os irmãos estão me escutando, para que nós possamos iniciar o vídeo, amém? Eu acredito que agora a gente conseguiu conectar. Amém. Amém. Então vamos começar, meus irmãos. Bom, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e principalmente por participar dessa campanha, a campanha pela vida, né, meus irmãos, que é tão importante, não só, né, para nós, mas como para Deus também. Então vamos iniciar falando um pouquinho desse tema que ainda né, é um tabu ainda no meio da nossa sociedade, mas nós estamos num mês que nós podemos falar um pouquinho e principalmente falar da prevenção. Então, eu vou falar dos tratamentos, mas antes eu queria só convidá-los a falar um pouquinho do próprio diagnóstico. Claro, passando rapidamente, porque já foi falado aqui da questão do diagnóstico, né, da depressão. A depressão, meus irmãos, é um dos transtornos de humor, porque existem outros também. Ela está classificada no Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, né? De forma geral, a pessoa ela apresenta alguns sintomas que estão descritos nesse manual. Geralmente, a gente classifica como 5 ou mais sintomas por mais de 2 semanas consecutivas, tá? Além, claro, de outros fatores. Então, a depressão, primeiramente, que eu quero falar com os irmãos, é que a depressão, a gente não consegue ter um senso comum e falar e diagnosticar uma pessoa sem conhecimento. Então, é extremamente importante que nós tenhamos, né, um diagnóstico de um profissional da área qualificado para se diagnosticar, para falar realmente se a pessoa está ou não com depressão. Por que eu me preocupo com isso? Porque a gente tem visto, ou pelo menos eu tenho visto muito na minha profissão, a questão do senso comum. Então, as pessoas, elas rotulam uma a outra, ou também se rotulam dizendo que são depressivas, né? Como se aquilo fosse a pessoa, ela fosse a depressão. E aí isso me preocupa bastante, porque é um estado que a pessoa se encontra, né? É uma doença e que ela, com tratamento, ela pode realmente voltar aí ao convívio, voltar à normalidade, né? E aí a gente fica preocupado com essa questão de rótulos, né? Eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, eu sou depressiva, porque a minha depressão, eu vivo com depressão, eu já nasci com depressão, e isso é ruim, porque primeiro que só um profissional pode diagnosticar essa doença, né? Qualquer transtorno de humor é somente um profissional da área que pode diagnosticar. Então fica muito uma dica, né? Ou até uma sugestão que eu dou para vocês, quando alguma pessoa vier falando isso, pede para que procure um profissional, né? Um profissional para que realmente faça o diagnóstico adequado, porque às vezes a pessoa ela está realmente com uma tristeza e que aquilo vai passar, porque é um sentimento, é uma emoção, né? A tristeza é uma emoção que ela pode passar, é momentânea, né? Não seja uma doença. Então, por isso que é importante, tá, meus irmãos? Falando do tratamento, o objetivo do tratamento é a retomada dos níveis de funcionamento da pessoa. Então, como que a gente classifica a questão do transtorno mental? Só para que vocês entendam. É tudo que está tirando a pessoa do convívio social, né? Está prejudicando ela naquele convívio, naquilo que ela fazia. Ela fazia por hora e depois ela não está fazendo mais. Então, tudo aquilo que ela não está mais, ou está prejudicando ela no convívio social, ela precisa tratar, ela precisa averiguar o que está acontecendo, né? Então, isso é importante, é o primeiro passo, daí, realmente, para que a gente entenda se a pessoa precisa ou não
ter aí realmente um tratamento, né? E aí é tratamento com pessoas qualificadas da área, tá bom? Bom, nos casos mais leves a moderados, irmãos, muitas vezes não precisa nem de medicamento, né? Uma psicoterapia já ajuda a pessoa, né? Mas é claro que o tratamento mais adequado, se a gente for falar na parte da medicina, é um tratamento em conjunto, porque não existe um tratamento separado, né? Não existe depressão para a psicologia e depressão para a psiquiatria, não existe isso. Depressão é um diagnóstico, ponto. E como nós vamos tratar? Então, o tratamento em conjunto é o mais adequado, que é a psicoterapia mais o medicamento. E aí sim seria com o médico, com o psiquiatra, na questão do medicamento. Tá bom? Então, esse é um dos tratamentos. O tratamento, meus irmãos, eles demoram. Então, por exemplo, se a pessoa for tomar um remédio, se ela precisar, conforme classe médica, tomar um remédio, esse tratamento ele não responde de uma hora para outra, né? Porque o remédio ele tem aí uma demora para fazer efeito. Demora aí, sei lá, de 2 semanas ou mais até para surtir efeito. Então, por isso que a psicoterapia ela é importante, porque a análise, né, a terapia vai fazendo com que a pessoa ela consiga conviver socialmente falando, né? Porque tem níveis mais avançados, né? Como já foi falado até aqui, eu estou acompanhando a campanha, estou fazendo a campanha junto com os irmãos, e eu estou vendo realmente, tem casos gravíssimos de realmente depressão severa, onde a pessoa ela não sai do quarto, ela fica 24 horas no quarto, então ali precisa de um tratamento mais específico também. Mas a gente às vezes tem a ilusão que a depressão é só a pessoa que fica trancada no quarto, e não, tem níveis de depressão, e que é importante sim ter acompanhamento. É importante, sim, a gente conseguir intervir o quanto antes na vida dessa pessoa para que ela volte ao convívio social o mais rápido possível, tá bom? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é que, assim, a depressão, meus irmãos, para quem está vivendo com isso, porque eu acredito que é mais importante para que a gente consiga atingir aí essa pessoa, né? Porque tem muitos preconceitos mesmo para que as pessoas procurem ajuda. Mas aqui eu estou de coração aberto para vocês aqui para falar que é importante sim buscar ajuda. É importante sim, e pode ter certeza que você pode sair dessa, né? Você não é a depressão, né? Como eu falei no início, né? Você está com depressão, é um estado e você pode sair. Não é uma das tarefas mais fáceis, eu entendo o que você está passando, não é uma tarefa mais fácil, mas sim é possível sair. Não existe um tratamento específico, eu não consigo falar assim, olha, tabelar para vocês e falar, vamos fazer isso, do 1 ao 10 eu vou nomear, então a partir de agora você vai fazer isso. Não, porque o tratamento é de pessoa para pessoa. Nós temos que entender todo o histórico dessa pessoa, por isso que eu não consigo falar de um tratamento específico de forma geral, tá bom? Uma outra coisa, é um passo de cada vez, e aí é importante, meus irmãos, porque quem está, né, nesse estado, quem está com depressão, ela não vai conseguir fazer um tratamento e aí já conseguir a cura do dia para a noite, não. É um passo de cada vez. Então, é uma conquista, ela vai conquistando aos pouquinhos, dia a dia, ela vai conseguindo conquistar ali e até realmente a cura, né? Aí ela conseguia 100% da cura, tá bom? Claro que os sintomas, ora eles são mais intensos, ora não, ora eles são mais, um pouquinho menos intensos, né? Mas isso é normal. E eu quero que vocês entendam que vocês conseguem, que quem está passando por isso, sim, consegue sair dessa situação, tá? Mas claro que não é do dia para a noite, né? É por isso que é importante vocês buscarem ajuda, porque há uma saída, né? Há uma saída para você que está vivendo com isso ou está enfrentando essa situação. Alguns cuidados, né? Eu vou nomear aqui para vocês 7 passos, só para vocês entenderem um pouquinho, para quem está com isso, com esse diagnóstico, é importante
para que vocês entendam também, e aí falar, nossa, mas como que eu posso começar, né? Como é que eu posso começar a me tratar, já que tem tantos preconceitos, né? Então, como é que eu consigo começar a sair dessa? Então, primeiro, alimentação, cuidar da alimentação, ter uma alimentação saudável, isso é importante. Atividades físicas também, nós teremos uma palestra sobre isso, então é importante também atividades físicas. Exercícios físicos, repouso, a família, ela é essencial também nesse momento, né, porque o convívio familiar é extremamente importante, fé, então as pessoas que têm fé, isso já é comprovado também, elas conseguem aí sair mais fácil também de uma doença, atividades que gosta de fazer, ter equilíbrio entre vida profissional, lazer, isso também é importante. Então, o que eu quero dizer para vocês, e aí, claro, sem ser muito repetitiva, mas que vocês entendam que depressão, sim, você pode sim sair dessa. Você não entrou nessa porque você quis, eu tenho certeza, claro, né? Ninguém entra realmente numa situação dessa, é uma doença, e como doença precisa ser tratada, é uma doença que está classificada, como eu falei, no manual de transtornos mentais, e aí precisa, de fato, de um tratamento adequado para que a pessoa consiga realmente sair dessa situação. Você pode começar, né, aos poucos. Eu entendo, procure uma terapia, procure uma pessoa com que você consiga conversar, um amigo até, para que você tenha um direcionamento maior. Né? E nós, né, meus irmãos, e nós que não estamos passando por isso, e aí, de repente, a gente conhece uma pessoa que está passando por isso, como é que será que a gente consegue ajudar? Porque a pessoa que está convivendo com isso, eu já vi muitas pessoas falando, nossa, mas depressão só sabe quem viveu, só sabe quem sentiu, porque as pessoas não entendem, as pessoas acham que é frescura, nomeiam como frescura, não entendem o que é a doença, né? Então, muitas vezes julgam. Então, a primeira coisa, eu também, né? Nós estamos aqui numa campanha em favor da vida. Então, a primeira coisa que eu convido a todos vocês é tirar todo o julgamento. Né? Vamos tirar todo o julgamento e olhar um pouquinho para o outro, nos colocar no lugar do outro. Isso se chama empatia. Né? Vamos ser empáticos, vamos entender, né, o ser humano como outro ser humano também e que precisa de ajuda. Porque, às vezes, a pessoa ela está passando realmente por essa dificuldade e isso não deixa ela mais ou com menos valor do que nós. Não, ela tem o mesmo valor que nós. Então, é importante nós estarmos de coração aberto para ajudar essa pessoa. E aí tem algumas coisas que a gente consegue fazer. De repente, alguma pessoa entrou na sua vida, alguma pessoa veio até você e falou, nossa, eu preciso de ajuda. E aí, o que eu posso fazer? Né? Então, a primeira coisa é entender, né? Entender o que é a depressão, entender principalmente que é uma doença. Né? Então, a depressão, ela é uma doença. Então, comece a pesquisar um pouquinho, entender, porque daí você vai ver que não é uma frescura, né? Que não é porque a pessoa quer estar naquele estado. Não, então comece a entender a doença. Um outro passo, ofereça o ombro, o ouvido, o abraço para a pessoa, né? Palavras de ânimo. Meus irmãos, é tão ruim quando uma pessoa chega até nós com palavras de desânimo, com palavras negativas, não é? Então, ofereça o ombro, ofereça a escuta para essa pessoa, vamos tirar o julgamento, né? E aí a gente começar a olhar o ser humano com outro ser humano, com um olhar de amor. Uma outra situação, seja neutro, sabe por quê, meus irmãos? Porque a depressão, ela não é a pessoa. Então, separe a pessoa da doença. Então, a pessoa, ela não é a depressão e nunca foi. Então, comece a ser neutro com aquela pessoa, separe a pessoa da doença. Não, ela está passando por isso porque é um sintoma da doença. Então, separe isso. Né? Outra coisa, desculpa, trace um plano com a pessoa. O que é isso? Porque normalmente quem tem depressão, quem está com esse sintoma ou enfrentando esse diagnóstico, ela não tem ânimo para nada, né? Então ela não tem ânimo, por exemplo,
para ir no shopping, por exemplo, né? Então, trace um plano com ela. Olha, amanhã, sexta-feira, nós iremos na terapia e eu vou com você. Olha, no sábado, um exemplo, nós vamos para a igreja. Então, trace um plano, crie uma estratégia junto com aquela pessoa. E vocês vão ver como que vai ajudar, porque isso vai, aos pouquinhos, criando um ânimo também para ela. Então, você consegue ajudar essa pessoa. Uma outra coisa, passe um tempo de qualidade com a pessoa. Hoje nós temos visto o avanço da tecnologia, e é muito importante, mas o uso de celulares, o uso de computadores, internet, tem distanciado também as pessoas, né? Então, passe um tempo de qualidade com essa pessoa. Deixa o celular um pouquinho de lado, deixa a internet um pouquinho de lado e passe um tempo de qualidade com essa pessoa. Vocês vão ver que vocês vão estar ajudando, essa pessoa a sair aí dessa situação que ela está convivendo. Uma outra coisa também saia de casa, convide essa pessoa para sair de casa, né? Aos pouquinhos, que às vezes, na primeira tentativa pode não funcionar, mas quem sabe dar uma volta na calçada, na própria calçada mesmo da pessoa, ali onde ela mora, tomar um sol com a pessoa, isso pode ajudá-la, mas assim, um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez, isso não consegue, dependendo até do grau, fica até mais difícil, que a pessoa está, fica até mais difícil, mas nós sim conseguimos ajudar. Vocês que estão acompanhando essa campanha, vocês também conseguem ajudar essa pessoa. Vocês seguindo esse passo, até outros, mas o mais importante é que nós possamos tirar todo o julgamento. Tirar ali todo o nosso senso comum e a gente começar a olhar para a pessoa como outro ser humano, como uma pessoa que precisa, naquele momento, de ajuda. E aí nós podemos oferecer essa ajuda para a pessoa. A pessoa, ela vai sim, então, e você que está passando por essa situação, procure ajuda de um profissional, não ouça aquilo que o senso comum ou que as pessoas falam para você, porque às vezes não é esse o diagnóstico também. Então, tenha um diagnóstico mais preciso e faça o tratamento adequado. Você vai conseguir sair dessa. Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez para vocês. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Eu tive uma crise de ansiedade há pouco tempo devido ao estresse. Está fazendo o tratamento, irmã, Você procurou ajuda, já está melhor? Como é que você está? A paz do Senhor, Eu vi aqui que a irmã colocou que ela está buscando. Se você estiver buscando ajuda, e assim, uma crise de ansiedade também é um transtorno, de humor. Se você conseguiu sair, devido ao estresse, você conseguiu sair dessa situação, que bom. Mas às vezes não, às vezes é preciso buscar uma ajuda para entender a causa disso também. Porque às vezes a gente, cuida só do sintoma, toma remédio, mas vamos entender a causa, o que está causando isso na vida da pessoa. Então isso é importante, tá bom? É isso, meus irmãos, eu quero agradecer a cada comentário aqui. Desculpa atrasar um pouquinho, estava realmente travando aqui, eu vi a irmã falando aqui que estava trancando aqui também, o meu também estava aqui, mas graças a Deus deu certo. Bom, e é isso. Obrigada, irmãos. Vamos orar agora, Agora é a hora da oração. Até meia-noite eu estarei também orando com os irmãos. Deus abençoe.